Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de 3 edições dessa fase nova da Marvel que tem ligação com a fase atual, com a grande saga atual, Guerra Civil 2. Eu ia falar Guerras Secretas, mas é Guerra Civil 2, tá? O material que eu trago pra vocês é Guerra Civil 2, Homem de Ferro número 10, Homem de Ferro número 11 e Espetacular Homem-Aranha número 12. Isso mesmo, materiais que tem alguma ligação. Eu vou fazer review não só da história, mas vou dizer pra vocês também até que ponto essas histórias têm alguma ligação. Começando com o Homem de Ferro 10, que a gente traz aqui Invincible Iron Man número 12, com o roteiro do Brian Michael Bendis e arte do Mike Deodato, dupla fantástica do Bendis, que agora não tá mais na Marvel, né? Mas fez um ótimo trabalho por muito tempo e a arte do Deodato é completamente incrível, espetacular. Aqui a gente tem o Tony Stark preocupado com as coisas que estão acontecendo naquele momento, com todo momento conturbado que ele passou pré-Guerra Civil 2, que ele teve que fingir a morte dele e tudo mais. Ele teve um enorme problema envolvendo a indústria dele, as indústrias Stark, justamente o fato dele ter fingido a morte. Isso bagunçou, obviamente, a vida dele. E ele também descobre o caso da Riri Williams, que é a menina que está construindo uma armadura do Homem de Ferro. E a gente vai acompanhar justamente isso nessa edição. Ele conhecendo a menina e tal, vendo a armadura. Ainda é uma edição que pouco influencia na própria Guerra Civil em si, mas que já traz pra gente um novo elemento que vai ser muito importante para o futuro da revista do Homem de Ferro. A participação do próprio Doutor Estranho, que também vai ter uma enorme relevância dentro do conceito Homem de Ferro em breve, aqui está aumentando mais na revista, tá? É uma revista legal, eu estou gostando da fase atual do Homem de Ferro, e essa daqui não diz tanto respeito assim ao que está acontecendo lá na fase do Guerra Civil 2 não, tá? Já nessa outra edição aqui a gente tem algo realmente relevante. Em Guerra Civil 2, Choosing Sides 2, é uma história que mostra um pouco das lembranças de alguns personagens a respeito do Máquina de Combate. Vocês sabem que ele morreu, né? Ele morreu lá em Guerra Civil 2, volume 2. Então aqui tem um pouco dessa repercussão no funeral. O roteiro é do Jeremy Whitley e a arte da Margaret Salvage. Isso. Aqui a gente tem alguns personagens pensando a respeito do seu relacionamento com o Rhodes. São poucas páginas, não é nenhuma HQ assim fantástica e espetacular, tá? E tem um detalhe aqui importante também a respeito dessa interação dos personagens. São personagens negros do universo Marvel que tinham uma enorme inspiração no Rhodes, tá? É legal a história, a gente tem aqui eu esqueci o nome dela, antigamente ela era Capitã Marvel, mas agora ela é Spectro, tá? Ela era Capitã Marvel na época de Guerras Secretas de 1984. A gente também tem a Miss Knight e a gente tem a Tempestade, falando de quão importante foi o Rhodes como um expoente, um herói negro e com todo esse heroísmo que ele tinha e tal. É legal, mas não é nada assim sensacional, tá? E a gente também tem uma edição com o Nova. Essa edição aqui eu gostei, achei legalzinha, com o roteiro de Paul Allor e artes de Diego Ortegui ou algo assim, e as cores sempre da Rachel Rosenberg. Parece que ela pinta metade da Marvel. Aqui a gente tem uma história bacana que mostra pra gente que o Nova, como um herói muito jovem, ainda não sabe direito distinguir um pouco do que é certo, do que é errado, dentro do conceito vilões, heróis. Ele é muito fácil seduzido por alguma coisa que pareça diferente para ele. É uma história legal, com uma arte bem bacana, tem uma participação importante aqui do Homem de Ferro, e isso vai refletir muito no futuro da Marvel, porque o Nova faz parte dos futuros campeões, tá? Que é uma nova equipe que vai ser formada pelo Nova, pelo Miles Morales, pela... eu esqueci o nome dela. Pela Miss Marvel, que eles justamente estão vendo que os heróis adultos, os medalhões, porra, os caminhos deles são obscuros demais, cara. A gente vai ser herói pelo heroísmo e não por causa dessas babaquices de vocês, tá? Legal, uma história bacana
tem essa ligação um pouco com Guerra Civil 2 pelo fato do Homem de Ferro ir lá conversar com ele a respeito de algumas coisas e tudo mais, e é isso. Já em Homem de Ferro número 11, a gente tem as edições 13 e 14 de Homem de Ferro. Aqui sim a gente vai ver as repercussões do Homem de Ferro tentando tocar de novo a vida, não só depois de ter esse caos todo, que ele terminou o namoro dele. O Homem de Ferro aqui é o Christian Bale, cara, só pode. Ele terminou o namoro dele com a Juliana Paz. Não é a Juliana Paz, mas o Mike Deodato botou a cara da Juliana Paz aqui na namoradinha dele, tá? E como ele está sendo afetado justamente pela morte do Rhodes. A gente vai ver alguns momentos dos dois juntos, algumas lembranças. E a revista do Homem de Ferro, por enquanto, está caminhando muito nisso. Está caminhando no Tony Stark sofrendo com essa situação toda do que aconteceu na revista Guerra Civil 2 e na 3 ali, né? Onde rolou principalmente a morte do Rhodes. Aqui a gente ainda não entra na polêmica edição número 3. Na verdade, só corrigindo, tá? O Máquina de Combate morre no final da edição número 1. Isso mesmo, na edição número 1. Na edição número 2 já é uma outra repercussão que a gente tem ali, tá? Então foi falha minha aqui. Desculpem, a gente ainda não entrou na revista do Homem de Ferro depois de... Quando acontecem as coisas de Guerra Civil 2. Entenderam, né? Entenderam. Tá. E na outra edição a gente tem um momento meio forçado, talvez, mas um momento que a gente vê um diálogo entre o Tony Stark sem ser Homem de Ferro e a Carol Danvers sem ser Capitã Marvel, os dois travando ali porra, cara, eu te respeito pra caralho, eu te amo, mas tu tá indo pra um caminho errado e eu vou ter que te dar porrada. É algo assim, tá? E, bom, e a Carol, eu não consigo entender até agora essa guerra civil, por que aconteceu, mas a porrada vai estancar, isso é o que importa, tá? E o caminho tá dado aqui nessa edição. Já em Espetacular Homem-Aranha número 12, também com o logo Guerra Civil começou, custando 9,40. As outras revistas, você sabe, custa 7,20, né? Aquela é fininha, tem 52 páginas. Essa é mais grossa, tem 76 páginas, e aí por isso custa mais caro, custa 9,40. Esse material aqui tá com um mix agora diferenciado por causa dessa fase Guerra Civil. A gente já começa com a sensacional revista do Miles Morales. Para mim é uma revista muito boa, que tá não só com um roteiro muito bom do Bendis, mas também tá com uma arte muito legal. Aqui a gente tem um vislumbre de uma das premonições justamente do que vai acontecer em Guerra Civil 2, que eu fiquei falando pra cacete lá naquela vez. Repercussão de Guerra Civil 2 está aqui, nessa edição. Guerra Civil 2, quando eu digo 2, é a edição número 2 do Guerra Civil 2. Porra, isso aqui é uma confusão do cacete, tá? A repercussão já está aqui, porque o Miles tem uma premonição do que vai acontecer. Justamente são os eventos que acontecem ali, ou que não acontecem, né? Roteiro do Bendis com a arte do Nico Leon, que é uma belíssima arte, tá? Cores de Marte Grácia. A gente tem esse momento interessante, não só do Miles num conflito interno ali, mas também a gente tem uma polêmica rolando dentro da família dele. E é legal. É uma HQ interessante, cara. Eu acho que a revista do Miles é muito bem conduzida e eu gosto muito do personagem. A revista termina com um momento assim, uma participação bem Netflix, interessante e legal, e que eu curti. Depois a gente vai para a revista Civil War 2, Amazing Spider-Man. Não é a revista Amazing Spider-Man normal, não é a revista mensal do Homem-Aranha. É uma minissérie que saiu em algumas edições chamada Civil War 2, Amazing Spider-Man. Nessa revista a gente tem um roteirista diferente e um conceito diferente da história, que é justamente mostrando o envolvimento do Homem-Aranha dentro de Guerra Civil, tá? Dentro daqueles programas especiais que eu fiz de ordem de leitura, eu cheguei e falei num determinado momento que você tinha que ler Civil War 2 Amazing Spider-Man de número 1 a 5 ou 1 a 6. Eu não sabia onde isso ia ser publicado. Está sendo publicado aqui, tá? Aqui já saiu, então, a primeira parte. Então, fica ligado nisso. Roteiro de Christoph Gage e arte de Travel Foreman. Uma arte diferente, bem rabiscada e tal, mas é legal. Aqui a gente acompanha a interação do Homem-Aranha com o Ulysses, tá? Por isso que tem essa enorme importância desse conceito do Homem-Aranha dentro de Guerra Civil 2. Aqui é uma revista inteira dos dois juntos e que vai mostrar que o Ulysses tem esse poder de
prever as coisas sim, mas que podem gerar alguns problemas sérios se você levar ao pé da letra. Gostei da revista, não é incrível, genial, nem nada disso, mas pode ficar bem interessante. O final dessa edição aqui mostra pra gente um panorama legal. Não sei até que ponto isso vai evoluir, mas mostra um panorama legal para a próxima edição sim. E finalmente a gente tem uma ótima revista, tá? Que é Kingpin, número 1, que eu também falei dentro do conceito ali de ordem de leitura. Eu falei que tinha uma revista chamada Kingpin e ela está sendo publicada aqui. É a revista do Rei do Crime. É a edição número 1 com o roteiro de Matthew Rosenberg e arte de Ricardo Lopes Ortiz. É uma arte bem a lá Vertigo mesmo, não é uma arte quadrinho de super-herói, mas é legal porque ela tem a ideia de mostrar o retorno do Rei do Crime, o retorno do Wilson Fisk a Nova York, já falido, todo fodido, sem capangas, sem o grupo todo que ele tinha, e ele tá de volta. E ele descobre que um dos capangas dele, que só faz merda, tem algo muito importante a contribuir para essa Guerra Civil 2, pelo menos para o mundo da bandidagem. E essa revista promete, porque ele está querendo voltar com tudo mesmo. Ele quer aproveitar o caos da Guerra Civil, já que os heróis vão cair na porrada igual uns idiotas entre eles. Porra, então a gente vai lá e vão botar de novo o Império do Rei do Crime, o Império do Wilson Fisk, de volta à ativa. Gostei, cara, gostei. As revistas estão legais. Elas não são uma leitura assim imprescindível, não. O que acontece é o seguinte: se você está lendo só a Guerra Civil e está preocupado com a repercussão de Guerra Civil nas outras revistas, por enquanto eu não encontrei nada que justificasse você comprar outras revistas por isso. Se você está interessado em algum desses materiais, por interesse normal, me interessei pela revista do Homem-Aranha, Rodrigo. Pô, é legal e tal, gosto do Miles. Acho que começar a comprar a partir da edição número 12 pode ser legal, porque o Miles agora realmente está se envolvendo com a Guerra Civil. Essa revista do Kingpin é interessante, ela talvez não afete diretamente o evento Guerra Civil, mas vai mostrar o que vai acontecer no futuro da bandidagem da Marvel dentro desse conceito, e vai mostrar como o Homem-Aranha vai lidar com o Ulisses. Não são ligações diretas, óbvio, mas são legais. Do mesmo jeito que a gente vai ver na revista do Homem de Ferro como tá a cabeça do Homem de Ferro. Quando ele tiver caindo na porrada com a Carol, é outra história. Mas quando o Homem de Ferro tá sozinho e as implicações disso com a Riri Williams, com o Dr. Doom e tudo mais, isso é legal, mas não é imprescindível. Então você compra se você tiver interesse realmente. Se você tem interesse então nas edições do Homem de Ferro, começa a partir dessa daqui, número 10, tá? E se você tem interesse nas do Homem-Aranha, começa a partir dessa daqui. Beleza? Então é isso. Diz aí pra mim o que você tá achando dessas revistas, o que você tá achando de Guerra Civil. Guerra Civil é a merda, é a pior revista dos tempos. Tudo bem, cara. Aí eu gosto de cada um. Eu acho que é um material que tá legal. Pode estar sendo um pouco subestimado, talvez. Pode não ter uma conclusão fantástica. Eu não sei, ainda não li. Mas vou ler para tirar minhas próprias conclusões e vou falar para vocês aqui o que eu achei, tá bom? Então foi isso. Deixe seu like, seu comentário. Vai lá também no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas, que tem umas coisas legais rolando por lá, tá? Vai lá e acompanha. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.